Olá, bom dia, tudo bom? Estamos aqui de novo para conversarmos sobre o universo da linguagem, da escrita, neste momento que passamos. Hoje vamos conversar, bom dia, hoje vamos conversar sobre revistas acadêmicas, uma linguagem específica, mas ao mesmo tempo abrangente. Vamos ver qual é a especificidade desse universo. A Juliana Caldas, que acabou de entrar. Oi, Juliana. Oi, Paula, bom dia, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Nos Prazer, falamos tanto, nunca nos vimos, né? É verdade, não é a primeira vez que a gente já trabalha com revista acadêmica. Nunca tínhamos nos visto. Sim, Obrigada, obrigada por você estar aqui. obrigada pelo convite também. Uhum. Bom, a ideia é um pouco começar perguntando nessa proposição da nossa conversa, né? Uhum. Qual que é, como é que você que trabalha, que você pode explicar um pouquinho, né? Você participa de uma revista acadêmica, já tem um tempo, né? Edita. Queria que você falasse, para a gente começar, um pouco como é que você enxerga essa escrita em revista acadêmica. O que exatamente, qual é a especificidade que mora aí, assim, grosso modo, para a gente introduzir a conversa. Sim. Eu acho que tem várias camadas aí, né? A primeira é do autor, que geralmente é um pesquisador, um mestrando, um doutorando, uma pessoa numa iniciação científica, que escreve Uhum. para ser publicado numa revista que circula aí entre os seus, né? No seu meio, entre as pessoas que também estão ali na pesquisa. E tem, acho que também um lugar aí do editor, que é um pouco, do editor de revista acadêmica, que é um Uhum. pouco recortar ou direcionar essa escrita, né? A partir do que a gente chama de dossiê. Geralmente as revistas têm essa especificidade, né? Há uma abertura para temas livres, então a pessoa pode enviar aquilo que ela tem trabalhado e tal, mas toda revista em geral tem um dossiê, que é um recorte que é proposto muitas vezes pelo editor, pelo corpo editorial, e aí busca-se determinado tema. Então, Uhum. pessoas que pesquisam ou trabalham dentro daquela área vão enviar os seus trabalhos, né? Então, acho que Uhum. tem essas duas especificidades aí. É uma escrita acadêmica, né? Acho que tem esse dado importante também. Geralmente é um artigo científico, com referências bibliográficas, com a padronização toda, a BNT, enfim, que de Uhum. certa Uhum. maneira reduz, restringe, né, dentro de uma lógica aquele tipo de texto. Mas o que a gente tem Uhum. percebido é a tentativa dos novos pesquisadores, enfim, de extrapolarem esses limites, assim, né? Sobretudo Uhum. quando a gente trabalha um tema como esse, dessa opiniões que eu estou ajudando a editar, que é performatividade e campo expandido, ou seja, a literatura que não está apenas nos livros, né? É a literatura que extravasa o suporte livre. Então, acho que aí, nesses casos, a gente percebe assim, uma tentativa dos autores de criarem outras maneiras de dizer aquilo, né? Mas, Uhum. há um princípio que é um princípio do texto acadêmico, isso é fato, assim. Uhum. Eu queria também conversar com você, porque sempre que eu tenho conversado com as pessoas aqui, se atrela a questão da academia a uma coisa, né, grosso modo ruim, né? Então, sei lá, eu faço uma crítica que não é acadêmica, aí eu faço aquela que não é acadêmica, né? Agora a academia virou eu entendo quando Uau. um horror, né? Não adianta ter doutorado e não cumprimentar o porteiro. Tá bom, mas não adianta não ter doutorado também e não cumprimentar o porteiro, né? Então, Sim. e aí você vê agora esse, né, ministro que falou que é doutor, mas não defendeu o doutorado. Enfim, eu queria ouvir de você um pouco. Eu entendo que as pessoas queiram, né, enfim, não precisa ser tão empolado. Você está dizendo que os novos pesquisadores, eles tentam também trazer isso de uma forma que possa ter um campo expandido de leitores também, que é muito bacana. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância.
dessa escrita acadêmica, né? Como ela aí, sei lá, cria mundos também, como ela também, enfim, sobe um pouquinho aí a questão da linguagem, como isso se reverbera na sociedade, como é que você vê a importância disso, desse Sim, universo? tá. A gente vive um tempo difícil, né, do ponto de vista acadêmico, né, enfim, de uma destruição massiva e maciça aí da ideia de pesquisa, sobretudo na área de humanas, né? Acho que tem um dado aí Sobretudo. importante. E humanas, então, pensando literatura ou artes, a gente fica praticamente à deriva, né? Uma quase não existência, assim, do ponto de vista institucional, né? Do ministério, enfim. Por outro lado, eu acho que tem, sim, acho que há valores muito importantes no texto acadêmico, né, que podem ser colocados aí. Eu penso agora de cara, assim, em dois. O primeiro é esse criar a tradição, né, no sentido de você nunca escreve a partir de você mesmo. E isso e você resgata vozes, né? A pesquisa acadêmica pressupõe esse resgate de que houve sobre aquele assunto X determinadas pessoas no tempo e no espaço que pensaram e que estão ajudando você a compor. Então tem um lugar de autoria aí que é o do sujeito que está escrevendo na hora, mas que pressupõe as escolhas que ele faz, né, no mundo, no universo daquele assunto, daquela pesquisa que ele está fazendo. Então, acho que isso é um valor em si, né? E todo o método científico, se a gente for pensar, ele pressupõe mesmo, né? Que a gente traga vozes de outros tempos e de outros pontos de vista também, né? Defender uma tese muitas vezes é colocar as contradições em movimento para você chegar numa síntese outra, né? Penso que isso em si seja uma organização do pensamento que é importante, né, e necessária também. E a academia propõe isso, ou permite isso, né? Além dos círculos também, dos circuitos internos que você cria. Então, de amigos que você encontra dentro daquele departamento ou dentro daquela pesquisa que te ajudam a tecer outras formas de pensar além do seu objeto. Então, há teias aí, né? Há redes que são criadas que eu acho que são muito ricas. E acho que o texto acadêmico tem esse valor e essa potência, sim. E de muitas vezes criar novos campos de pensamento também, né? Eu tinha me esquecido Criar, né, que até já existe. extrapolar os limites aí, né? Do que a gente já conhece. E isso é muito interessante. Quando a gente trabalha com literatura, às vezes as pessoas trazem, sei lá, autores que a gente não conhecia, que não estão dentro de repente, do que a gente chama, né, de... Cânone, né? Oi? Cânone, né? Do cânone da Cânone. literatura e mesmo daquilo que a gente estuda ali, né, como alta literatura e dessa ideia também de que há uma cultura erudita, uma cultura popular. Então, acho que essas barreiras aí, e cada vez mais, elas têm sido rompidas, eu acho isso muito rico, assim, do ponto de vista da escrita acadêmica, né? E eu queria que você falasse um pouco especificamente da revista, porque eu acho que a ideia das revistas acadêmicas, acho que já é um pouco isso, né? De poder trazer para fora, né? De ser um pouco uma espécie de janela da academia para a sociedade em geral, né? E aí os artigos, né? Você faz um doutorado, um mestrado, é uma coisa, né? De mais fôlego, maior, enfim. Mas o artigo ele vai poder reduzir, entre aspas, né? Reduzir ampliando, então essa percepção de você poder ali traduzir, não reduzir, né? Traduzir o que você fez daquele tanto lá para algo que as pessoas possam digerir, possam ler, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão das revistas serem esse espaço para trazer um pouco a academia para mais perto das pessoas. Sim. E nesse caso da revista que eu estou editando agora, que é a segunda vez que eu edito, que é Opiniões, e é uma revista interessante nesse sentido, porque ela foi criada por alunos do programa de pós-graduação em literatura brasileira, ou seja, não é uma revista que é feita por professores, pelo contrário, ela é feita pelos alunos. Então, nesse sentido, ela tem, acho que, uma riqueza aí, que é já um processo, ela pressupõe um processo de formação, né, do corpo editorial, porque a gente aprende a ser editor sendo editor da revista. Então, isso acho um processo bonito e acho que é um processo muito legal. Já tem 10 anos a revista.
Um outro dado interessante é a itinerância que ela tem, né, de editores. Então, a gente não fica para sempre, né, no processo, na vida acadêmica. Então, cada semestre, é uma revista semestral, novos editores assumem a responsabilidade de editá-la, assim. Geralmente em duplas, até trios, já aconteceu. Então, essa é a primeira questão. E foi uma revista pensada para receber texto de estudante também. Né? Às vezes, de uma pessoa que está na graduação, numa iniciação científica, está começando a vida acadêmica e poucas revistas com o Qualis, né? Para quem não é do meio, enfim. O Qualis é uma espécie de nota que a CAPES dá para as revistas acadêmicas. Né? Quanto melhor o Qualis, mais essa revista é conceituada do ponto de vista do que ela produz, enfim. E mais também, teoricamente, ela é exigente naquilo que ela recebe, no que ela vai escolher para editar e publicar, né? Mas, enfim. E a Opiniões pensou, num primeiro momento, essa revista aberta para alunos. Feita por alunos e aberta para alunos. E ela foi ganhando corpo, assim, isso é muito interessante, a ponto de a gente conseguir, às vezes a duras penas, mas a gente conseguir manter a revista com muito engajamento dos alunos. E acho isso um dado muito importante, assim, para colocar. Acho que eu me perdi até da sua pergunta, mas vou tentar A ideia era resgatar. falar um pouco sobre essa possibilidade da revista ser essa janela, né, da academia para a sociedade de modo geral, para poder fazer essa passagem aí que tanta gente fala que fica no, né? Eu acho que as revistas têm essa, eu acho que uma das grandes questões das revistas é exatamente trazer esses artigos e tal, tirar lá que fica sozinho lá e trazer para Sim, a você sai sociedade. da tese, né? Você tira muitas vezes textos de uma tese, de uma dissertação, que ficariam lá na biblioteca, enfim, e eles circulam num meio que, a priori, visa aí um acesso maior, né? E acho que nesse sentido as revistas acadêmicas têm essa potência, sim. Até porque é um recorte, né? Geralmente são textos curtos, de no máximo 12 páginas, enfim. Ou seja, é mais acessível, né? E você consegue entrar em contato com objetos e com pesquisas aí que muitas vezes você nem sabia que elas existiam, né? Com E também certeza. tem um outro lado também, né, Juliana, que é para o próprio autor, né? Ele poder exercitar esse escrever mais palatável, mais acessível. E aí ele tem que fazer um pouco, digamos, para usar essa palavra aqui, nessa dialética entre aquela densidade e esse formato de revista, né? Então ela tem, então, Sim, não só para quem está lendo, mas também para quem está escrevendo, né? sim. Exercitar essa escrita, né? Até porque o raciocínio, né, o argumento dele vai ter que se reduzir a um número menor de páginas e quem for acessar o artigo vai ter que entender, né, todo o pensamento ali do autor em poucas páginas e de uma maneira mais imediata, né? No caso de uma tese, uma dissertação, você pode alongar isso por páginas e páginas e num artigo não, né? Você tem aí a redução do espaço e a objetividade que ele pressupõe para que você seja lido, né? Com certeza. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem não é da área e tudo mais, o que é exatamente que um editor faz, né? A gente tem essa palavra editor nas editoras, né, no jornalismo, digamos, sempre. O que um editor faz normalmente e como é que é editar com a especificidade de editar uma revista acadêmica? O que muda e o que é esse trabalho exatamente? Bem, o editor, ele começa todo o trabalho desde, muitas vezes, ali a formação do dossiê, né? Então, a gente começa o trabalho de editoria quando uma pessoa ou uma dupla aí de pessoas pensam, se reúnem e falam, vamos então ter como tema deste dossiê o assunto tal. Esse assunto, então se o assunto é esse, a gente precisa então delimitar o que se espera dentro desse assunto, né? E aí se divulga a chamada da revista, que geralmente aí tem um período de 3 meses, enfim, que fica aberta para receber contribuições dentro daquele escopo ali. O editor, então, nesse primeiro momento, ele é aquele que lança aí uma provocação, né? Lança uma questão que vai compor, de certa maneira, todo o imaginário aí daquele número, daquela edição. Depois disso, o editor tem um papel fundamental que é
recebidos esses artigos, ele vai, junto com o corpo editorial, repassar para o que a gente chama de duplo cego, que é um processo em que duas pessoas desconhecidas entre si, também que não sabem quem é o autor, leem aquele texto e leem aquele texto emitindo um parecer sobre ele. Geralmente são pessoas que têm o mesmo título que o autor, no mínimo, ou, inclusive, sejam de uma titularidade acima. Então, um mestrado, alguém que pelo menos esteja num doutorado para que faça a leitura, né, do artigo da pessoa. E, enfim, esse é o duplo cego. Vindos os resultados, que podem convergir ou divergir, geralmente divergem, né? Deve ser engraçado. Geralmente divergem. Eu penso às vezes nisso. As pessoas têm... a gente vê, porque são leitores muito diversos, né? Então, alguns pensam, têm uma determinada expectativa, né, de um texto de um nível X e o outro Y, enfim... Isso geralmente diverge. Se a divergência for muito grande, a gente passa para uma terceira pessoa ainda, que vai para esse terceiro cego aí, né? Todos anônimos entre si, ninguém conhece quem é quem. No entanto... Só queria fazer uma parte, só para a gente reforçar a ideia de que ninguém sabe quem é o autor, né? Você falou isso, mas eu só queria reforçar, porque as pessoas ficam também, porque é o amiguinho, né? Porque é uma panela. Na verdade, a gente lê o artigo sem saber quem escreveu mesmo, né? Exato. Assim, e aí, e também não sabe quem é o outro parecerista e nunca sabe, né, na verdade. E cabe aí quando sai, você vai olhar o nome e vai era dessa pessoa. E cabe muitas vezes ao editor manter, inclusive, enfim, esse anonimato aí, né? Porque senão, enfim, quebra já um pressuposto aí de cara. Mas, enfim, muitas vezes cabe ao editor também, depois de que voltam esses pareceres, né? Cabe ao editor também escolher. Porque muitas vezes os dois pareceres podem ser super bacanas e você, quando vai ler o texto, percebe que ele tem questões ainda, né, a serem melhoradas. Então, aí a gente tem um pouco esse voto de Minerva, né? Enfim, que daí vai dentro do processo da conversa, do trabalho editorial ali, de entender o que importa ou não para aquele número, né? Num segundo, geralmente isso é muito comum mesmo, que os pareceristas pedem revisões. Isso é bastante comum, assim. Então, nessas revisões a gente também tem essa função dentro da editoria, que é enviar de volta para os autores para que eles melhorem, ajustem o texto de acordo com aquelas leituras que eles receberam dos pareceristas, né? Tem um pessoal escrevendo aí, nunca fiz live, é incrível. Jornalista quando vem, eu sei que, né, ou editor, enfim, sempre fica olhando, assim, os outros nem veem. Eu vou lendo e vou fazendo essa mediação, senão você não consegue falar. Assim, para ficar lendo, pode deixar. Tá, aí quando der eu coloco a questão. Tá bom. Mas enfim, aí essa é uma segunda etapa importante, que é voltar esses textos para os autores, dar um tempo para eles reformularem e eles devolvem o texto, e muitos nesse processo também não querem autores, né? Então... às vezes não querem refazer. Não querem refazer ou se sentem incomodados pelo parecer que recebeu, porque acontece, né, de você... enfim, e aí tem uma mediação que o editor, né, eu acho que o editor é um grande mediador nesse processo todo, entender as questões dessas partes e tentar encontrar aí um ponto enfim, de mínima paz e justiça entre todos aí, né? Mas, enfim, quando os autores devolvem o texto pra gente, aí cabe aos editores novamente ler esse texto e ver se as alterações, se eles contemplaram ali as críticas dos pareceristas, né? Feito isso, a gente sobe esse texto para um outro processo, que é o processo de edição em si. Então, ele fica lá guardado até que todos os textos cheguem, né? E a gente saiba aqueles que vão ser publicados ou não. E aí começa um trabalho de montagem mesmo, que é entender como que esses textos podem compor juntos, né? Como que assuntos que eles têm em comum para ficarem numa seção da revista, que textos que vieram para o tema livre, por exemplo, e podem ficar numa outra seção da revista.
Cabe dizer também que a gente tem uma seção para resenhas e uma seção para textos artísticos, então também vem esse tipo de texto, esse gênero textual é bastante presente. Na seção de textos artísticos vem desde narrativas curtas, textos experimentais, poemas, experimentação visual também, poesia visual, vem de tudo, né? E também passa pelo processo do duplo cego aí. A Lilian está falando uma coisa que eu nunca imaginaria. Ela falou que tem uma nova padronização do Cielo, dizendo que vai ser tudo aberto. Que história é essa? Nossa, Lilian, confesso que eu não estou sabendo da informação. Uma das nossas colegas da Opiniões comentou esses dias, não sei se é a mesma coisa que a Lilian está dizendo, mas de que houve uma alteração na CAPES, de que não faria mais uma avaliação por qualis, que seria uma avaliação... Então, o que ela está falando é que vai abrir, que esse elo que é uma nova determinação, e vai ser aberto. A pessoa sabe quem é o que está avaliando e o avaliador chama-se pré-print. Pré-print. Lilian, não conheço. Eu vou até anotar aqui, depois eu vou atrás. Mas eu não conhecia mesmo. Soube isso de que a Qualis não avaliaria mais as revistas com os mesmos parâmetros que ela sempre usou, e ia usar uns parâmetros internacionais, norte-americanos. Acho que saiu essa notícia, inclusive, no site da CAPES, né? Mas também não tenho... Ainda não chegou até vocês. Não chegou. Lilian Ghisoni que falou isso. Legal, eu acho que nesse momento tem tanta coisa, né? Que cada hora é um novo parâmetro de coisa. Agora, isso que você está contando para a gente aqui é um super trabalho, né? É um muito trabalhoso. E é um processo que não é remunerado, né? É uma coisa que vai ajudar você na sua formação, enfim. Como é que é você está falando que às vezes são só 2 pessoas para ter todo esse trabalho, né? Visto que também que as revistas às vezes são semestrais, como você falou, né? Jesus, a CAPES vai nos matar enquanto editores. Obrigada. E aí, queria que você falasse um pouco como é que isso se dá, né? Assim, é muito trabalho. E qual a importância de você fazer isso no meio do seu, né? De ter que trabalhar, de ter que fazer as suas pesquisas. Por que você se dá você e os editores que fazem isso, acho que a Lilian também é editora, qual a importância de fazer um trabalho tão grande, um trabalho tão trabalhoso, sem exatamente receber remuneração? Por que você faz? E o que te traz de coisas boas para você continuar fazendo isso? Eu acho que tem de fato, um trabalho muito grande, hercúleo. Assim, a segunda vez que eu sou editora foi há anos atrás, depois terminei o mestrado, e agora que eu entrei no doutorado, me coloquei no desafio de novo. É muita coisa. Junto com a gente tem o que a gente chama de corpo editorial, né? Que são os colegas que também estão na pós-graduação e eles ou já foram editores ou ainda não forem ou querem ser, enfim. Mas eles ajudam nesse contato com o parecerista, eles fazem a mediação enviando certificados para os pareceristas que contribuíram com a edição. Agora, de fato, um trabalho muito grande, assim. Para mim, o sentido que ele me faz é tecer relações, assim. Eu acho que a academia muitas vezes fica ensimesmada, né? Acho que a gente, num processo de pesquisa, a gente fica muito resguardado, muito para dentro, muito na biblioteca, enfim. E eu, particularmente, gosto muito de tecer essas redes, assim. E acho que, nesse sentido, a revista e a edição me ajudam nesse processo de sair da casinha ali, né? Literalmente. Né? E, enfim, e criar coisas, né? Antigamente era literalmente, né? Agora não. Agora, né? Que depende da casinha. Mas, enfim, mas acho que ajuda a gente a criar relações num grupo de pós-graduandos, a ter uma formação comum, né? Acho que ajuda também no processo de entender a própria pesquisa. É muito interessante quando você lê o texto dos outros, quando você trabalha com outras pessoas, o quanto varia, né? A sua própria leitura do seu trabalho, assim. E te ajuda a se nortear. Eu acho que tem algo aí na pesquisa nesse sentido, no trabalho editorial, que convergem, né?
E de fato, agora sim, confesso que em alguns momentos eu me coloquei a pensar o que eu estou fazendo Eu aqui, tô né? fazendo aqui. Juliana, putz, nossa, eu podia estar lá lendo, né? Pensando no meu doutorado, enfim, e estou aqui trabalhando na revista. Mas eu vejo sentidos, né? Por Eu gosto de exemplo, pesquisadores só porque assim, você fala assim, ah, Juliana, podia estar lá, sei lá, vendo um filme, saindo, tomando uma coisa. Não, eu falo, eu podia estar lá lendo, pensando no meu doutorado. mas acho que tem uma outra coisa que é a possibilidade que a gente coloca aí na opiniões de criar essas matérias especiais. Isso também é muito legal. Então, por exemplo, eu já fiz entrevista com outras amigas, enfim, em outros números, com a Iná Camargo Costa. A gente entrevistou num congresso lá em Minnesota, nos Estados Unidos, uma professora que estudava Brasil, uma brasilianista norte-americana. Enfim, nesse número agora, a gente está trabalhando com uma ideia. O meu outro colega editor fez uma entrevista com Juliano Peçanha. Então tem algo aí que abre-se um caminho, uma porta, né? Uma possibilidade. A gente está trabalhando com uma coisa que eu e mais duas amigas que estão me ajudando a compor isso, chamado Manifesto Mosaico, que nós convidamos pessoas de várias realidades aí, ensaístas, escritores, poetas, professores, enfim, para falar sobre o que a gente está vivendo hoje, assim. Ou seja, são essas matérias especiais que acabam trazendo também, conferindo um tom de autoria para o editor, né? E que acho que engrossam o caldo da revista, tornam ela mais interessante. E ela sai um pouco desse universo acadêmico mais fechado, né? Mais encerrado em si mesmo e tal. Então, acho que tem esse valor simbólico aí, que está no campo do inominável e também daquilo que não tem um retorno imediato, mas tem outro tipo de reconhecimento, né? Uhum. Bacana. E como é que vocês têm essa avaliação de por onde circula a revista? Vocês conseguem ver quem acessa, né? Se vocês têm Uhum. espécie de retorno. Como é que se faz, né? Se a gente está falando até agora de como é que se faz para ir para fora, né? Como é que é esse retorno da sociedade para vocês? Como é que vocês conseguem avaliar? Qual que é? Tem um diálogo que acontece de fato com as pessoas? Esses autores, eles são acessados por outras pessoas que procuram vocês para mediar esse encontro? Como é que você avalia esse retorno da revista? A gente consegue ver pelo OGS, que é o sistema onde a revista fica, né, na plataforma online e tal, porque as revistas hoje não são mais impressas, antigamente elas eram também, né? Hoje não são. E lá a gente consegue ver, tem índices, né, do ponto de vista matemático, tem índices de quantos downloads, quantos acessos aquele artigo teve, e esse índice existe. Por outro lado, eu lembro, teve um número, eu até anotei o nome da edição aqui, que foi uma edição bastante importante, que foi a edição, eu acho que era número 11, se os amigos aí da opinião estiverem por aí souberem, me falem, mas tinha o tema dela, o dossiê era a presença negra na literatura brasileira. E ela teve uma capa muito, muito bonita e tal. E um dos artigos dela foi citado assim em vários lugares. E, enfim, teve uma repercussão muito grande essa edição, por exemplo. Agora, a gente muitas vezes não recebe o retorno social, no sentido de as pessoas procurarem a revista, assim. Geralmente são os autores que querem publicar, então isso a gente percebe, assim. Chegam textos de todas as ordens e cada vez mais textos. É. Isso mostra que a revista está tendo uma circulação e uma visibilidade. Mas do ponto de vista de um retorno imediato, a não ser coisas mais pontuais, assim, quando a revista acabou de subir no sistema e lá sei lá, na página do Instagram ou na página do Facebook que a revista tá, as pessoas comentam e tal. Mas fora isso, esse retorno depois, eu pelo menos tenho pouca notícia dele, assim. Que eu acho que é um pouco esse lugar que a gente tá em geral, né? Quem lê as nossas pesquisas, né? A gente tem nossos livros são lidos, nossas teses, né, ficam, enfim, muitas vezes encerradas ali e pouco acessadas mesmo, né. Acho que é Mas uma questão. a revista tem um bom acesso, normalmente, Tem. depende muito do. E aí vocês conseguem, isso é interessante também, né? Você vê o que reverbera de um modo ou de outro. Agora,
eu gosto muito da questão física, de poder pegar nas coisas, né? Assim, né? Você também está com seus livros aí atrás, a gente gosta. Eu sempre fico um pouco, acho um pouco uma perda não ter mais o físico. Por outro lado, você consegue, consegue ver efetivamente, né, o que reverbera, o que é lido, o que não é lido. Isso é um ganho desse virtual, né, Juliana? O que você acha dessa questão do virtual e de papel mesmo? Com certeza, eu acho que o virtual tem um acesso muito grande, embora eu sinta a falta do objeto, né, do objeto livro, do objeto revista, do pegar, mas por outro lado, o virtual alcança aí o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro, enfim. Mas, ou seja, a gente está muito mais disponível, está muito mais acessado nesse sentido de não estar no nosso pequeno grupo que vai no lançamento da revista e vai conseguir um exemplar para você, né? Então, eu, nesse sentido, acho que é um ganho, com certeza, sem precedentes na história, né? O bom e o ruim que tudo isso pressupõe, né? Porque há também uma desmaterialização, assim, né? Tudo no ar, né? Parece que a gente desmancha no ar, né? E também é uma quantidade de produção de conhecimento que talvez a gente nunca tenha vivido antes, né? Dessa maneira. Então, cabe mais também, né? Cabe mais, tem muito conteúdo. O que a gente vai fazer, né? No sentido de... a gente tem como produzir conteúdo e esse conteúdo chegar em muita gente como nunca. Acho que é um aspecto. Oi? Acho que eu travei aqui. Mas voltou. Travei. Agora voltou. Voltou. Você estava falando dessa questão da revista ser também feita por alunos, né? Tanto ela nasceu dos alunos. Qual a diferença e por que 10 anos atrás os alunos desse curso decidiram fazer uma revista? O que isso mostra, o que isso denota, como é que é a diferença de uma revista pensada pelo departamento, pelos professores, enfim, e uma que é feita pelos alunos? Que efetivamente isso mostra? Qual é a diferença da ideia dela, né? O que ela traz de novo por conta disso? O que aconteceu foi que, enfim, primeiro teve um aumento de pedidos, né, de que a gente produzisse, né, do ponto de vista acadêmico, né, então ter artigos publicados se tornava um caráter aí de pontuação do seu departamento, do seu próprio Lattes, enfim, tem esse ponto aí que aumentou muito essa procura nos últimos anos, né. Os alunos, na época, foi em 2010 isso, criaram a revista no intuito, como eu falei lá no começo da nossa conversa, de que fosse um espaço acessível a estudantes, a pessoas em formação. O departamento tem uma outra revista que se chama Teresa, que é uma revista editada por professores e que tinha muita repercussão, enfim, mas os alunos não conseguiam publicar na Teresa. Não tinha título, né? Não tinha um título, e, enfim, e tinha uns nomes ali dos catedráticos e quem estava lá, né, no seu mestrado, doutorado, não conseguia. Então, a Opiniões entra aí nessa brecha para tentar acessar esse outro público, né, de pessoas em processo de formação. E acho que passa muito por essas duas questões mesmo, da necessidade de produzir cada vez mais para ser avaliado enquanto departamento, enquanto programa de pós-graduação, e da necessidade também de ter seu texto publicado e ter lugar para que ele seja publicado, né? Porque não é qualquer revista que aceitaria o texto de uma pessoa que está aí no seu mestrado, no seu doutorado ainda. Então, teve esse aspecto. Na época, o programa tinha dinheiro também. Acho que tem esse dado importante aí. Era um departamento bem avaliado e tal, com nota 7, então tinha dinheiro. Tanto que a revista era publicada e até mesmo impressa com esse dinheiro que tinha no departamento, né? Coisa que hoje a gente se mata para conseguir fazer a diagramação da revista, né? Então, vaquinha, a gente mesmo se ajudando para pagar, chamando amigos que se tornam parceiros para pensar o projeto visual. Então, assim... É super bonita a revista. Super bonita. Sim. Diagramação. Então, tem esses novos desafios. Agora, não é um departamento que está cheio de dinheiro, não.
né? Ai, ai, ai. Mas foi isso, o processo acho que passa muito por aí mesmo, Uhum. por E aí, essa demanda. como é que é esse retorno dos alunos, né? Assim, você estava falando deles receberem esses pareceres, e aí você tem que fazer essa mediação. Eu sempre fico muito curiosa, vou aproveitar você aqui para me dizer como é que é. Você falou, né? Você recebe, sei lá, dois pareceres, dicotômicos às vezes ou não, mas enfim, você está lá, você olha, e aí você vai ter que dar um retorno para o aluno, vamos supor, um retorno não muito bom, né? Dele ter que mexer. Como é que é esse contato, né? Como é que se faz essa mediação? Como é que isso reverbera? O que você tem para contar um pouco dessa questão? Porque é um aprendizado, né? É um Principalmente numa revista que é aprendizado. voltada para os alunos, é um aprendizado duro, né? Se você ser avaliado, né? Mas você vai ser avaliado de qualquer modo. Nas revistas, mais ainda, né? Então, só que eles estão começando a passar por essa avaliação, Uhum, né? São as sim. primeiras, às vezes, talvez a primeira vez que ele receba um Uhum, não, olha, você tem que melhorar isso aqui. É muito delicado, né? Um papel bem delicado. Então, como é que é? E o que você tem para contar? Como é que eles recebem essas avaliações? E você faz parte também de um aprendizado, né? Você está aí num lugar também. como editora, mas editora que está também ensinando mesmo, né? Como é que se faz esse universo? Sim. Tem um papel pedagógico importante aí, né? Acho que para todos os lados, tanto para a gente na função editor, né, que é aprender a. É um trabalho de uma figa, né? Quer ser editor não é brincadeira, Imagino. não, assim, Eu imaginando. nunca quis, viu? Já me convidaram umas vezes, É, tem seu prazer, mas é trabalhoso, porque muitas vezes você fica, é a função do diretor no teatro, eu fico pensando, né, que é aquele que concentra a raiva de todo mundo em determinado momento, né, antes de estrear a é mais o peça, produtor, isso aí é o o produtor. produtor, tá, É, o produtor. porque, Qualquer enfim, coisa fala que foi o produtor. A culpa é todo do mundo, sempre do produtor. todo mundo com raiva da mesma pessoa, e o editor acho que acaba pegando um pouco essa função aí, né. A tentativa, assim, que a gente sempre tem é de ser muito, muito empático com o autor, né? Então, Uhum. de mandar um e-mail o máximo personalizado possível para ele. Os pareceres vão junto, sem os autores dos pareceres, mas os pareceres vão junto. Então, muitas vezes também os pareceristas fazem anotações no próprio texto do autor, com marcas de revisão e tal, e esse texto volta para o autor, ele também consegue ver onde que o parecerista encontrou algum problema, ou, enfim, ele consegue ter uma visão aí mais objetiva também do parecer, né? E a gente tenta ser o mais empático possível, o mais pessoal possível, então mandando, conversando com ele e abrindo o canal, né? No sentido de, caso você não concorde, caso você, enfim, não entenda e queira conversar, estamos aqui. E geralmente, a minha experiência, pelo menos, é que os autores, a maioria recebe bem esse retorno, assim. Essa contribuição é muito formativa e eles reconhecem esse lugar. A gente tem pareceres de muito alto nível mesmo, assim. Então, pessoas que legal que alguém leu esse meu texto e conseguiu encontrar e leu de verdade, né? E foi muito generoso e apontou questões que eu realmente posso melhorar, me deu sugestões bibliográficas, ou seja, é muito rico nesse sentido. E os autores, em geral, estão bastante abertos, receptivos e reconhecem esse lugar, assim. Mas há casos, como em tudo, né, de pareceristas que às vezes são. Teve casos de um autor ficou muito bravo com um parecer que ele recebeu. E de fato, lendo o parecer, ele estava um pouco grosseiro, assim, né? Tipo, a pessoa podia modalizar aquela, né? Podia dizer de outra Modalizar é uma maneira. palavra bonita. Modalizar. E o autor ficou muito bravo, acho que era o Thiago, que é o meu companheiro que está editando, né? Comigo, que recebeu esse caso aí. E eu lembro dele, ele fala assim, olha, Ju, ele me respondeu aqui e ficou bastante bravo com um parecer, dizendo que ele não aceita, que digam que o texto dele tá faltando aqui ou tá faltando acolá. E aí eu falei, mas e o parecer de fato tá desrespeitoso? Daí a gente olha o parecer, a pessoa foi dura, assim, e o autor, nesse caso, não conseguiu aceitar e
nem foi publicado nesse número, acho que ele nem quis. E aí ele dizia, ele dava carteirada, esse autor, né? Ele dizia assim, não, porque eu sou professor da Universidade X, com pós-doutorado na Universidade Y. Enfim, ele dava uma carteirada, assim, dizendo que como Uhum. assim? Tá dizendo que eu não fiz uma fundamentação aqui teórica nesse ponto, eu sou aí ele ainda jogava na nossa cara que ele não ia mais publicar na nossa revistinha, ia publicar numa outra lá que tinha o Qualis melhor, enfim, eu falei, aí, aí vai da gente, a vontade é um pouco, às vezes, responder à Uhum. altura e, por outro lado, também comprar essas brigas, às vezes, não ajuda, né? Mas Uhum. tem de tudo. Agora eu acho que a grande, se eu for pensar na média, assim, é uma receptividade muito boa dos autores, pareceristas Uhum. muito bacanas e generosos, e o autor muito também no lugar de alguém que reconhece a contribuição para a pesquisa dele daquilo que leram, né? Antes de uma qualificação, às vezes, antes de uma defesa, que muitas vezes esses textos depois se tornam, né, parte de teses e mestrados. Então, acho que o autor consegue encontrar aí essa baliza de, Uhum. de perceber que está sendo lido de maneira generosa, né? Porque eu fico pensando assim, o avaliador né, a pessoa não sabe quem é, tá, mas vocês, eles sabem quem são. Então, como é É. que é receber tudo isso, né? Assim, tudo vai para Uhum. vocês, né? Então, Sim. o nome de vocês está lá, né? Das pessoas, não, né? Uhum. Eu queria também pensar, entender um pouco como é que vocês, dentro desse universo gigantesco dos temas possíveis, né? Como é que chega, e ainda mais de uma pessoa, como é que é essa questão de olhar para o momento e pensar num tema específico, né? Como é que se faz esse pensamento dos temas? Porque isso vai reverberar, né, numa revista acadêmica, é muito grande, né? Isso, na verdade, assim. Não são tantas revistas acadêmicas, né? A gente não tem um Uhum. universo tão amplo, assim, tem algumas, lógico, mas é sempre restrito, né? Então, isso vai reverberar, enfim, dizer se algumas pessoas vão poder fazer isso ou não, né? Você vai abarcar aí muitas coisas e vai ficar, né? Essas Uhum. revistas também, né, acho que queria que você falasse também depois um pouco isso, elas são, na verdade, documentos históricos, né? São. Pensamento de uma Uhum. época, elas vão Sim. fazer, a gente quando estuda na área de humanas, a gente vê muito revista também, né? Vê muito Uhum. artigos eles vão Sim. sendo citados, né? Eu quando fui fazer o doutorado vi que tinha um artigo, sei lá, com um errinho assim, e era um tema que não foi muito explorado, aquele errinho vai para sempre, vira Uhum. verdade, né? Então, Sim. eu queria, Esse é, cuidado, né? né, eu queria que você falasse um pouco do tema. Como é que você chega nesse Uhum. tema, né? Sim. O tema vai do encontro aí de duas pessoas do corpo editorial que juntas queiram aí trabalhar algum assunto específico. Então, geralmente a gente vai por afinidade, né? Então, por exemplo, e geralmente esses temas têm a ver com o objeto de pesquisa dos pesquisadores, que também estão na função Dos editores naquele editores. momento. Então, Até para você não. poder ter subsídio para poder olhar os textos, né? Exato. Então tem muito disso, essa afinidade, né, entre os editores aí, que geralmente pesquisam aspectos parecidos, e tem a ver com o seu tema de origem, ou com alguma coisa que você trabalhou na sua história e que é marcada para você. Acho que esse é um aspecto. Por outro lado, o que eu percebo é a gente nas reuniões de comissão editorial e tal, nos últimos tempos, conversava muito sobre temas que achava pulsantes para discutir hoje em dia, né, dentro do campo da literatura. Então eu lembro que na época a gente decidiu trabalhar isso em 2016, quando a revista começou com uma periodicidade mais regular, né, de semestralidade. Porque teve um período que ela ficou meio esquecidinha lá, entre 2011 e 2016, ela deu uma, Nossa. uma sumidinha. Mas em 2016 ela volta com um corpo de pessoas engajado na continuidade, assim, né? E formando novos editores que depois também foram encabeçando quando os outros saíam, então vai criando aí Uma cadeia, né? essa corda, essa cadeia. Agora, e esses temas, e eu lembro da gente fazer reuniões pensando temas gerais. Então, literatura em cena, que era literatura e teatro, por exemplo. Teve uma discussão sobre literatura e cidade, que pensava arte urbana.
ou a literatura num contexto da arte urbana, como que a cidade, a ideia de cidade, né, influenciou na literatura brasileira e tal. Teve recentemente um número sobre o trágico, que trabalhava com a ideia de tragédia e com a ideia do trágico, né? As duas palavras, os dois conceitos aí. Esse que a gente está trabalhando, que trabalha com performatividade e campo expandido, vem a muito de interesse meu e do Tiago, que estudamos literatura contemporânea, e aí a gente conversando, vamos estudar um autor contemporâneo, vamos colocar um dossiê. Eu lembro até, olha, isso é um dado interessante, de eu e o Tiago conversarmos, eu lembro que veio dele a fala assim, por que a gente não faz um dossiê sobre o Sérgio Santana? Que naquela altura nem sabíamos o que aconteceria no mundo, né? E que veio a morrer, enfim. Muito triste aí a história, mas a gente chegou a cogitar trabalhar um dossiê em cima de um autor, que nunca tinha acontecido na Opiniões, né? E eu lembro que depois conversando a gente, mas vamos então aumentar, eu achei, era muito mais a minha posição, eu tinha, acho que a gente pode ampliar para além de um autor, para que tenha mais reverberação em outros temas e tal. Então, passa muito por aí, por uma escolha pessoal e que tenta também observar aí o que está acontecendo no circuito literário do momento, né? Acho que essa questão é cara. E sim, é uma revista implicada no seu tempo, não tem como a gente sair, né? Eu estava até ontem terminando de escrever o editorial dela e tal, e como não falar, né? De pandemia, de Covid, de governo, de sucateamento. Haja editorial, né? Porque não dá para fingir que a gente é uma... A revista é só um editorial inteiro. Que a gente paira no ar, né? E não está acontecendo nada no nosso entorno, que também atravessou o processo de edição dessa revista, né? Então, e sim, acho que o que você disse, concordo muito, assim. Porque é um documento, né? É um documento que pode ser acessado aí para além do nosso tempo aí restrito na Terra, né? A LG Gonçalves, não sei o nome, está falando que esse novo número de Opiniões sai quando? É o Luciano, meu amigo. Então, esse número a gente tem que colocar no ar até dia 31 de julho. Então tá para sair. A gente está no processo final de diagramação e de fazer a capa e tá acabando, assim, tá terminando, vai sair e aí a gente divulga nas redes e tal. Que o ideal era fazer uma festinha, né? Mas não vai rolar. Eu gosto de uma festinha. Eu gosto de publicar só para ter o dia do lançamento. Não é? Coquetel de vinhos e companhia. Né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dessa... Ele falou obrigada para você. Eu queria saber primeiro se as pessoas estão publicando igual, tem no mesmo número nesse momento, ou caiu um pouco o número por conta desse momento que as pessoas estão passando? De revistas acadêmicas em geral, assim? Não, de artigos. Não, a gente recebeu muito. Né? Não, acho que não. Tem bastante. Tanto só que eu que não estou conseguindo escrever. Nem eu, além de cuidar do texto dos outros, também minha casa de vidro aqui tá quebrada. Mas não caiu, não. Tanto que está aberto o novo dossiê já para o semestre seguinte e tem bastante texto chegando, assim. O pessoal vai trabalhar com Lúcio Costa. Tem bastante texto chegando, assim. Então, acho que não. As pessoas estão produzindo ou tem coisas na gaveta. Talvez. Agora é hora de parar de ter pudor, jogar tudo que tá na gaveta. Não é? Vamos publicar. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão de documento histórico, né? Porque quando a gente fala de documento histórico, tem um certo, pelo menos quando se olha, um certo preciosismo do que seria este documento histórico. E quando a gente vai, você sabe disso, você também é pesquisadora, quando a gente vai para pesquisa, na área de humanas, muitas das coisas que ficam são isso, né? São entrevistas, são artigos de jornal, artigos de revista, né? Anotações de aula. Meu doutorado se modificou completamente por conta de anotações de aula de um aluno, né? Do Lauro César Muniz, que era aluno do Boal. Então, né? Aquilo era ele falou, você quer ver? Eu fiquei assim, meu Deus, que joia, né? Umas pagininhas anotadas. Assim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do documento histórico, como é que entra isso, se você vê essa reverberação já nesses 10 anos da revista, de pessoas pesquisando, né? Porque vai se retroalimentando também, né? As pessoas pesquisam, elas escrevem, depois pesquisam o que foi posto na revista. Como é que você vê esse movimento?
Eu não consigo ver na revista Opiniões exatamente uma reverberação de artigos que lá tenham sido publicados e tenham voltado de outra maneira. O que eu percebo é, dentro dessa itinerância aí do corpo editorial, dos editores responsáveis, pessoas que foram para a vida acadêmica, se tornaram professores, enfim, ou seja, foi um processo formativo importante ali, né, há 10 anos atrás, sei lá. Agora, de fato, né, tudo é documento, e é bonito de pensar, tem essa noção até de, você falou das anotações de aula, né, de crítica genética, de como o próprio processo de pensar, né, a sua vida, o seu dia a dia num diário, por exemplo, o quanto aquilo pode ser de uma grande proficuidade aí para você pensar, para um pesquisador daqui a 20 anos, 30 anos, depois que você já não existir mais e chega no seu trabalho ali, né? E às vezes de forma desorganizada. Eu lembro que recentemente eu fui no Instituto Hilda Hilst, lá em Campinas, e que trabalho bonito que foi feito lá no SEDAI, né? Que era em torno de organizar esses documentos dela. Então eram papéis, assim, papéis de pães, restinho de cantinho sei lá, de embalagem de cigarro. Era uma coisa assim, que anotava sonhos, e anotava trechos de poemas, e aquilo a priori poderia ser lixo, né? E não, né? E ela mesma com um pensamento arquivista muito grande da própria obra, né? Que no fundo a Hilda era uma pessoa que pensava essa obra dela como um todo, né? Qualquer papelzinho dela tinha muito valor para ela mesma. E acho que, tanto que ela guarda tudo isso, que depois se torna documento organizado dentro de uma universidade, dentro de todo um aparato lá tecnológico de preservação daquele papel, daquela memória ali, e que pode virar pesquisa, né? Então, eu acho que documento, não sei se respondo, mas para mim, como pesquisadora, documento é de fato algo que extrapola o que a gente pressupõe que seja documento. Eu não preciso estar numa revista, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Não precisa estar institucionalizado dentro de um programa, dentro de uma revista, mas a gente pode tornar documento muitas coisas, né? Inclusive papéis de pães, e com anotações, com imaginários, com sonhos ali. E acho que a Opiniões também tem gente que traz esse tipo de pesquisa, de crítica genética, enfim, isso acontece, sim. Eu queria, a gente está chegando nos 8 minutinhos finais, é muito rápido. Já passou rápido. Mas 8 minutos é bastante. Eu queria que você falasse um pouco, acho que nesse momento é bem importante da gente poder deixar isso registrado, qual é a importância da pesquisa na área de humanas, Juliana? Você que vivencia os dois lados, né, como editora, como pesquisadora, como aluna, enfim, qual a importância, qual a especificidade, por que esse pensamento, por que a ideia de pensamento, né, de organização, isso que você está falando um pouco, né? Se está lá no pão é uma coisa, se organiza aquilo de alguma forma, qual a importância disso? Por que a gente precisa disso? E como é que você enxerga esse processo e a importância disso que a gente a gente vive um tempo em que falar do humano já é em si um desafio, né? Acho que por várias razões, assim, a própria noção de humano me parece que cada vez mais tem sofrido mudanças aí, né? E que vão cada vez mais ser incorporadas na nossa ética de vida, no nosso modus aí de existência, né? E acho que a pesquisa em humanas, na área de humanidades, ela traz, de fato, a possibilidade da gente tecer sentidos por meio das palavras, das linguagens, que tão banalizadas parecem, né, ultimamente também, né? E acho que se há um engajamento possível aí na área de humanas, ele passa muito por isso, né? Por reconhecer as diferenças, por reconhecer a variedade, por reconhecer a produção humana que na Terra, enfim. E nesse sentido é potente, né? E acho... E é desafiador mesmo para a gente que está pesquisando tudo isso, porque às vezes parece que a gente cai num fosso, assim, né? No sentido de, o que eu tô fazendo? Qual é o valor, né? Eu acho que é o tempo inteiro lidando com uma espécie de
é tanta morte, né? É tanta necropolítica, é tanta coisa puxando para baixo que às vezes eu acho muito difícil resistir nesse lugar, assim. Acho que não tem sido em muitos momentos fácil, não, de pensar, tá, e como, Pra quê? né? E daí e a gente estuda isso, estuda poesia, e a gente está pensando arte, e a gente está pensando imagina, o antigo ministro da educação, da deseducação lá, era um horror, né? Claramente com um projeto ali de destruição da universidade, destruição do pensamento. Então tem um trabalho hercúleo, eu acho, para a gente fazer para resgatar a importância dessas vozes, a importância do tempo, a importância da escuta, a importância do ser humano, né? Dos sujeitos aí, dos pensamentos que eles podem tecer também, né? Então me parece que aí tem o nosso maior desafio e ao mesmo tempo acho que o nosso maior tesão, né? Quando Porque você vê a revista pronta, você fala, ah, entendi por que tudo isso. é gostoso, né? Fala, pô, mesmo A gente escrevendo agora tem editorial. Ah, pode falar. 5 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma indicação para as pessoas, além da própria revista, se você tem algum livro, alguma bibliografia, um filme, alguma coisa para as pessoas que querem entender um pouco mais essa ideia de escrita acadêmica, de revistas acadêmicas, desse mundo aí, e também dizer onde elas podem achar a revista. Tá, nossa, que pergunta difícil. Uma referência. Mas é Uma bom assim, que vem na referência. cabeça. É, tô até pensando aqui. Bem, a revista tá no site, vai ficar disponibilizada no site da própria revista Opiniões, que está ligado às revistas USP, né? Que é opiniões.br, o Revistas USP /opiniões. Mas eu vou divulgar nas redes também, no Facebook, no Instagram. Então o acesso é fácil, a revista. Os Nossa, outros números estão lá também, né? estão Os lá, estão outros números todos estão lá. lá. Sim, tem mais Não de. se aflija. Se você não tiver uma ideia agora, não tem problema. Se quiser falar Não sei, eu depois. pensei numa. Não sei mesmo no que indicar aqui de pronto. Pensei num livro de poesia que eu acho que pode ser bem legal, que eu tava lendo esses tempos aqui, tô até com ele guardado ali, mas que se chama Roça Barroca, que é um livro de uma poeta que é uma dessas que eu estou estudando agora no doutorado, que se chama Joseli Viana. E nesse Deu livro, uma travadinha, como ela chama? Joseli Viana. Joseli Vieira. Joseli Viana, se chama Roça Barroca o livro. E, nossa, acho que foi um dos livros de poesia mais. Porque tá difícil de ler, né? Mas foi um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos, assim. E a Tenho lido muita Joseli, poesia, acho que é porque é curta, né? pode Talvez. ser. E ela trabalha num diálogo intercultural, porque ela tem um trabalho, ela trabalhou com povos indígenas, então ela faz uma tradução de um conto, de uma tradição indígena, e depois junto ela dialoga a partir com poemas dela mesma, assim, nesse livrinho chamado Roça Barroca, que é pequenininho, e fala da formação do mundo, né? Então pega toda essa mitologia ameríndia da formação do mundo, do princípio do tempo, e como que ela dialoga isso interculturalmente é bem bonito, assim. Não tem muito a ver com opiniões ou exatamente com, Não, tá com linda. edição de revistas acadêmicas, mas acho que tem a ver com possibilidades aí de leituras. Edição do mundo, né? Princípio, né? Tem isso, ó. Bom link, porque é isso, o princípio é a palavra, né? Essa ideia da palavra como poder de ação, né? De produção do mundo, né? E acho que os povos ameríndios têm muito isso. E é muito bonito, assim. Esse texto eu recomendo. Pensei de pronto Bacana. aqui. A Lilian falou que linda a indicação do livro, vou atrás, obrigada. Legal, É Lilian. isso, chegamos ao fim da nossa hora aqui. Muito obrigada. Você tem uma voz muito bonita. Obrigada, Paula. Calma, assim, vai dando, é muito bom te ouvir falar. Todo mundo me acha calma, só eu que sei Então, a que voz não. é calma. Eu falo que a voz é calma. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada por você ter Obrigada. vindo, pelo seu trabalho, que é muito importante. Obrigada. Caudaloso, né? Complicado, mas muito, muito importante. Obrigada pelo trabalho e por ter vindo, tá? Muito A Lilian falou que gostou de conhecer opiniões. Aproveita o embalo, divulga também a nossa revista, @trabalho em cena. legal, @trabalho em Lilian. cena. Obrigada Vamos aí por lá todo conhecer mundo. essa também.
Os Obrigada a amigos que todo mundo que vieram veio. também, todo mundo aí. Valeu, gente. Adorei. Obrigada, Paula. Um canal Obrigada a bacana, viu? você. Parabéns, meninas. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã eu tô aqui de novo às 11 da manhã. Vamos falar sobre feira de opinião. Ah, feira de opinião. Feira de Tá linkado. opinião. Ah, que É, do legal. Augusto Boal, das feiras de opinião do Sei. Boal. Nossa, É adoro isso. Boal. Muito legal. Beleza, até Tchau, mais então. obrigada. Tchau, Tchau, gente. Até obrigada. amanhã.